O governo brasileiro, gente, se posicionou sobre a decisão da Corte Americana e sobre o anúncio da nova tarifa global de Donald Trump, que deve começar a valer já na próxima semana. O vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin disse que a nova taxa não deve impactar o Brasil. E para entender mais sobre os impactos no Brasil dessa decisão da Suprema Corte Americana, que derrubou o tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump, a gente conversa agora com Lucas Spadano, que é sócio de comércio internacional do Madrona Advogados. Já está aqui comigo, Lucas. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite aqui nessa manhã de sábado. Bom dia, Débora. Eu que agradeço. Lucas, eu quero começar já de cara entendendo um pouco da tua visão. Qual que é o saldo para o exportador brasileiro depois desse choque entre a Casa Branca e a Suprema Corte Americana? Qual que é o saldo real para quem vende para os Estados Unidos, principalmente para o Brasil, nesse momento? O que melhora na prática e o que piora com esse novo clima de incerteza? Porque tivemos as tarifas derrubadas, mas já tivemos Trump anunciando que vai ter 10% a nível global. Qual que é o saldo? Bom, a decisão é extremamente importante para o Brasil. Boa parte das tarifas aplicadas pelos Estados Unidos ao Brasil tinham como base legal justamente essa lei de emergência que a Suprema Corte considerou ilegal, e o que significa que essas tarifas não vão mais poder ser aplicadas às exportações brasileiras. Alguns produtos tinham sido excluídos, né, dessas tarifas, mas muitos produtos importantes ainda estavam sujeitos a elas, muitas vezes pagando um adicional, né, de 40%, além dos 10% que valiam para a maioria dos países. Isso vale para máquinas e equipamentos, para motores, para produtos como mel, pescados, enfim, vários produtos muito importantes que o Brasil exporta para os Estados Unidos. Então, é uma grande notícia, na verdade, a remoção dessas tarifas. Quanto aos 10% que vão passar a vigorar com outra base legal a partir de terça-feira, é claro que o ideal seria não ter tarifa, mas esses 10% valem para todo mundo. Então, a condição de competitividade das exportações brasileiras, em especial para esses produtos que estavam sujeitos a essa tarifa adicional muito alta dos 40%, vai melhorar bastante. Agora, Lucas, as empresas já estão falando em pedir um reembolso, tanto os importadores como os exportadores, pedir um reembolso do que já foi recolhido, porque no meio disso tudo a gente teve foi 160 bilhões de dólares sendo pagos em impostos para os Estados Unidos. Existe espaço real para que isso aconteça, ou isso é mais uma aposta judicial e acaba criando, virando uma novela, né, jurídica nessa história, com cada caso sendo um caso? Eu acredito que exista espaço real, ainda não há muita certeza sobre o caminho para isso, porque a Suprema Corte, na realidade, não endereçou esse assunto do reembolso. Mas já havia uma série de processos nos Estados Unidos em que empresas questionavam ou entraram com medidas para preservar esse direito de pedir o reembolso. E o governo americano havia, inclusive, se posicionado formalmente no sentido de que não haveria prejuízo ao eventual reembolso às empresas que pagaram essas tarifas, que no fim das contas foram ilegais. Ainda não é certo, mas acredito que nos próximos passos as autoridades americanas, sobretudo a Corte de Comércio Internacional, deve dar diretrizes em relação a isso. Vai ser necessário que cada importador analise a sua situação, o prazo desde que foi feito o recolhimento da tarifa, se vai haver medidas administrativas um pouco mais simples, ou se vai ser necessário medida judicial. Quanto a isso, há bastante incerteza. Mas acho que há uma possibilidade bastante concreta de que seja possível solicitar esses reembolsos daqui em diante. Lucas, só para a gente amarrar aqui o nosso papo, né, diante desse entrave entre a Suprema Corte Americana e a Casa Branca e com essa ilegalidade agora dessas tarifas, eu queria entender do teu ponto de vista qual que é o prêmio de risco
que deve ser embutido agora em qualquer tipo de negociação com os Estados Unidos, porque o que a gente tem é uma baita de uma instabilidade, é um risco se a gente vai ter tarifa, se não vai ter tarifa, se vai ter tarifa por 150 dias, se vai deixar de ter, ou seja, o que isso tudo ensina para a gente enquanto a prêmio de risco ou em como tratar de negociações agora com os americanos? Esse é o grande drama desse tema das tarifas, a imprevisibilidade, né, Débora? Porque realmente existem essas tarifas agora temporárias de 10% que podem vigorar por alguns meses. Existem outras bases legais que o Poder Executivo, o presidente nos Estados Unidos, pode usar para impor outras tarifas. E no caso do Brasil, há uma preocupação ainda especial, que é um processo específico na seção 301, que foi aberto no ano passado pelos Estados Unidos e que está em andamento contra práticas alegadamente desleais do Brasil contra os Estados Unidos, que é aquele processo que trata de vários temas, do PIX, de questões ambientais e outros assuntos. Esse processo poderia eventualmente resultar em tarifas contra o Brasil, a não ser que exista uma negociação entre o governo americano e o brasileiro. Então, eu diria que de todo esse cenário, o mais importante seria tentar recuperar essa previsibilidade. Um eventual acordo entre Brasil e Estados Unidos poderia trazer um pouco mais de previsibilidade, que é algo que está bem difícil, no fundo, para o mundo inteiro, né, nas exportações para os Estados Unidos, mas é fundamental para os negócios, porque, como você colocou muito bem, como que fica a posição de um exportador e do importador americano para fechar o negócio com tanta imprevisibilidade se as tarifas podem mudar. Enfim, as partes têm que estar atentas a isso e, de preferência, inclusive, disciplinar nos seus contratos como lidar com esse assunto.